Inclusive, hoje nós estamos falando sobre, vamos começar a falar sobre a ira, mas nós temos live aqui falando sobre a avareza, sobre a gula, sobre a luxúria, e você sabe, são todos pecados capitais, né? Pecados e doenças, né? Isso. E aí a gente fala nessas lives sobre o pecado, sobre a doença e sobre a cura para ela, né? A terapia para curar, né? Sempre o primeiro passo para você curar é admitir que está doente, né? Então, quando a gente vai falando agora aqui das características da ira, como nós fizemos com a avareza, com a gula, com a luxúria, você vai se identificando, né? Quando você identifica que você tem esse problema, esse é o primeiro passo para você buscar uma solução, para você buscar a cura, né? Então, a live de hoje ela vai ser irada, né? Irada, porque ela é sobre a ira. E, claro, a gente sabe que vários temas da igreja eles já foram debatidos assim por muitos santos, né? Por muitos teólogos e tudo mais, né? Temos ali um comentário ali da Manuela. Olha lá, Manuela Amoretti. Olá! Perazzolo é italiana, capisci? Italiane. Tutti buona gente, amo italiani. O conteúdo de vocês. Que legal. Muito obrigado, Deus seja Manuela. louvado. Bendito seja Deus. Que bom ter você aqui. Seja bem-vinda, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos um problema teológico, digamos assim, entre Santo Tomás de Aquino, né, e um teólogo lá do início dos tempos da igreja. Claro que eles não são contemporâneos, né, gente? Mas, assim, um disse uma coisa, outro disse outra. Os padres, né, da igreja. Que é o João Cassiano, né? Então, são pequenas divergências acerca da ira, mas como a igreja ela é católica, ela está por o todo, ela consegue conciliar essas coisas todas e a gente vai entendendo as pequenas diferenças entre as opiniões, mas que, no fundo, a igreja consegue abraçar tudo e explicar para a gente e solucionar essas questões, nos ajudando a crescer na vida espiritual e chegar ao céu, que é o nosso objetivo, né? Então, a gente não pode nunca falar assim, não, mas essa pessoa, ela é irada por causa do temperamento dela. Claro, os temperamentos influenciam bastante a vida das pessoas, mas você não pode vir com aquela conversa de eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou morrer assim, né? E vou para o inferno assim. Não, você tem que lutar para se santificar, né? Para se mortificar, para corrigir não só os pecados graves, como os pecados veniais, mas também as pequenas imperfeições. A gente tem que ir se moldando a Deus, né? A gente tem que ir se conformando à vontade de Deus, para que quando a gente chegar no dia do nosso juízo privado, particular, Deus olhe para nós e não veja nós, né? Veja o seu filho Jesus. Olha aí, a Andréia está aí também. Andréia Lustosa, mas a Manuela confirmou, diz que é isso aí, é italiano, né? A italiana, tutti buona gente. Que Deus abençoe a todos nós. Aqui é tudo alemão. Andréia Lustosa. Tudo alemão, mas nós somos amigos dos italianos também. Boa noite, Andréia. Salve Maria. Lustosa. Seja bem-vinda. Bem? Muito bem. Então, essa questão aí entre Santo Tomás de Aquino, né? E João Cassiano. Não é santo, tá? Não, teólogo, é um teólogo. Não foi canonizado. Né? Provavelmente é santo, está no céu, né? Mas não foi canonizado ainda, né? Então, João Cassiano, ele escreve mais ou menos assim: não nos é consentido nunca, e de nenhuma forma nos irarmos, tá? Nunca, de nenhuma forma nos irarmos. Nem por causas injustas, nem por causas justas, certo? Então, na opinião dele, toda ira é ruim. Sim. A gente não pode se irar nunca. Nós não vamos defender nenhum nem outro, você vai chegar às suas próprias conclusões, certo? Então, dessa forma, os padres gregos, dos quais João Cassiano aprendeu a vida ascética, para eles a ira é sempre algo ruim, tá? Não se poderia jamais ter ira contra o irmão, jamais, de forma alguma. Mas tão somente contra o pecado e o demônio. Veja, ele diz que a ira é sempre ruim, mas agora ele já disse que se irar contra o pecado, se irar contra o demônio, não é ruim. Então a gente já pensa que não é sempre ruim. É o que a gente chama de a santa ira, né? Quando você odeia o pecado em você, e olha bem, eu estou falando em você, não fica apontando o pecado no irmão. Porque você quer lá, porque você faz isso, você faz aquilo, né? Deixa a critério de Deus julgá-lo, certo? Mas odiar o pecado em você, como é que a pessoa pode dizer assim, eu odeio o pecado em mim? Não, né? Para você odiar o pecado, você tem que fazer uma violência contra você mesmo. E o próprio Senhor Jesus disse que o reino dos céus é dos violentos, né?
Então você tem que odiar mesmo, com força, com vontade. Eu odeio o pecado em mim. Eu não quero mais pecar. Eu não quero mais ofender a Deus nosso Senhor. Essa é a santa ira. Então João Cassiano diz que a gente nunca pode se irar contra o irmão. Então com o irmão a gente tem que sempre ter calma, tem que ter paciência, muita paciência, né? Para saber conversar, para saber mostrar as coisas, né? Com muita caridade. Inclusive, a caridade, a gente pode adiantar que é a principal forma da cura da ira, né? Com muita caridade, você vai admoestar o irmão. Mas contra o demônio, contra o pecado, aí sim você tem a santa ira, não é mesmo?